O texto de 2 Timóteo capítulo 3, versos 1 a 5, contém uma advertência profética do apóstolo Paulo a Timóteo sobre a corrupção moral e espiritual que caracterizaria os últimos tempos. Ele descreve uma série de atitudes pecaminosas que dominariam a sociedade e até mesmo infiltrariam a igreja. Paulo alerta que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, com homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons. Esses homens seriam traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Paulo instrui Timóteo a afastar-se desses indivíduos. No versículo 2, Paulo usa a expressão amantes de si mesmos para descrever um dos traços principais dos tempos difíceis. A palavra grega philautos significa aquele que se ama de forma excessiva, egocêntrico, narcisista, invertendo o mandamento de amar a Deus acima de tudo. O egocentrismo denunciado por Paulo reflete um amor desordenado que coloca os desejos pessoais acima da vontade de Deus e das necessidades do próximo, manifestando-se na avareza, soberba e falta de temor ao Senhor. João Calvino, de 1509 a 1564. Calvino destacou em suas exposições sobre 2 Timóteo, capítulo 5, que o coração do homem, sem a graça de Deus, está inclinado ao egoísmo e à idolatria do próprio eu. Ele afirmou que a corrupção humana leva à rejeição da cruz de Cristo e à busca por prazeres passageiros. Charles Spurgeon, de 1834 a 1892. Spurgeon advertiu que o egoísmo é uma raiz que gera todos os outros pecados. Ele declarou que o homem que ama a si mesmo acima de tudo é incapaz de amar a Deus e ao próximo. A cruz de Cristo nos ensina o oposto, negar a nós mesmos para seguir a Cristo. A. W. Tozer, de 1897 a 1963. Tozer enfatizou que a igreja moderna sofreria com um evangelho diluído que exalta o homem em vez de Deus. O cristianismo verdadeiro sempre exalta Cristo e diminui o homem. Quando a mensagem foca mais no eu do que na cruz, ela deixa de ser o evangelho verdadeiro. Paul Washer, 1961 até o presente. Em suas pregações, Washer alerta sobre a perversão do evangelho que ensina autoajuda e o sucesso em vez de arrependimento e a fé em Cristo. Ele afirma que a marca dos últimos tempos será uma igreja cheia de egoísmo, vazia da cruz e vazia de Cristo. A cruz de Cristo é a resposta divina ao pecado do egoísmo. Jesus se entregou em amor sacrificial, e o verdadeiro discípulo é aquele que nega a si mesmo para seguir a Cristo, conforme ensinado por Jesus no Evangelho de Mateus, capítulo 16, verso 24. A salvação não se dá pelo mérito humano, mas pela fé em Cristo. Paulo ensina que, ao crermos, somos incorporados ao corpo de Cristo, significando morte para o egoísmo e nova identidade em Cristo. Essa inclusão no corpo de Cristo chama ao amor sacrificial, vivendo para Deus e não mais para si mesmo. Porque eu, pela lei, estou morto para a lei, para viver para Deus. Já estou crucificado com Cristo, e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim, e a vida que agora vivo na carne, vivo-a pela fé do Filho de Deus, o qual me amou, e se entregou a si mesmo por mim. Gálatas 2, versos 19 e 20. O aviso de Paulo a Timóteo permanece relevante, pois vivemos em tempos onde o amor próprio domina a cultura e igrejas. A cruz de Cristo nos chama ao arrependimento, renúncia do ego e uma vida em santidade. Isso somente é possível em nossa inclusão juntamente em Cristo, por fé, sendo parte dele. A solução para a crise espiritual dos últimos tempos não está no humanismo ou na exaltação do eu, mas no quebrantamento diante de Deus e da sua palavra, adquirindo a verdadeira fé, que nos une através da cruz ao corpo de Cristo, para a glória do Pai. Sabendo isto, que o nosso homem velho foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não sirvamos mais ao pecado. Porque aquele que está morto está justificado do pecado.
Romanos 6, versos 6 e 7.